A gravação está iniciada. Aqueles que estiverem presentes e tiverem qualquer dúvida, embora os microfones estejam desativados, vocês não se sintam envergonhados ou, enfim, temerosos em abrir os microfones para questionar o que quiserem. Eu não sei se, não vou dizer para vocês já manterem aberto, porque pode dar, como eu expliquei lá no começo, microfonia e ser ruim para todos, mas estejam à vontade. E mais do que perguntar, eu quero que vocês contribuam com experiências profissionais que vocês podem trazer para a gente, tá certo? Todo mundo de acordo? Eu espero que sim, parece que eu estou falando com fantasmas, mas ok. eu fico um pouco receosa, mas vai dar tudo certo. Com relação aos recursos, antes da gente analisar cada recurso, teoria e tudo mais, a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano é um ser falível. E como tal, todo mundo está sujeito a erros, não é verdade? Com juízes não seria diferente. O juiz, em que pese, às vezes ele acha que é Deus, ele não é. Ele erra. E por isso a necessidade de você ter a possibilidade de uma revisão de uma decisão. Né? Porque, de repente, se um erra, o outro pode vir e rever essa decisão. Os recursos, eles remontam à antiguidade. Desde que o mundo é mundo, existe a possibilidade de você rever uma determinada decisão, uma determinada sentença. Antigamente se fazia isso através de uma ação própria, que era a chamada querelas nullitatis. Sempre que havia uma impossibilidade, uma decisão que era necessário ou possível, uma reforma, a gente se valia, as pessoas deveriam se valer dessa decisão, dessa ação, para que pudesse reverter essa decisão. Deixa eu só adicionar mais um aqui. Ok. Com o passar do tempo, foi criada, o recurso já foi criado, o recurso de apelação, não de forma hierarquizada, como nós vemos agora, né? Esse recurso, à época, era extremamente tudo destinado ao imperador, o imperador que definia o destino de todas as pessoas, vocês sabem disso. Com o passar do tempo, isso foi se modificando, hoje nós temos uma estrutura absolutamente hierarquizada, todo recurso, em tese, eu digo todo porque a gente vai analisar daqui a pouco essa situação, mas, em regra, os recursos são decididos por um órgão de instância superior, hierarquicamente superior. Quando a gente fala em recurso ou qualquer outro instituto do direito, não dá para a gente trabalhar com isso sem falar de princípio. É importante que vocês tenham em mente que o princípio ele é a base de tudo, porque a lei muda, as regras se modificam, mas os princípios eles se mantêm rígidos. É a lei que respeita o princípio, não é o princípio que respeita a lei. Então, se você tiver uma ideia, se você tiver um conhecimento sobre a base principiológica de cada um dos institutos que você estudar, certamente você não terá tanta dificuldade quando uma lei se alterar. Porque por mais que ela se modifique, o princípio que deu origem a essa lei se manteve inalterado. Se não, é aquela lei inconstitucional, correto? Então, o princípio deve necessariamente ser observado. Vocês tiveram na semana passada, vamos voltar só um pouquinho, com uma professora antiga, vocês falaram sobre persecução penal, foi isso? O que vocês entenderam? O que é a persecução penal? Quando a gente trabalha com um processo, a gente tem que entender o processo desde o começo. A persecução penal nada mais é que o caminho percorrido pelo processo, desde o cometimento do delito até o final com o cumprimento da pena. É ou não é? Quando a gente fala em persecução penal, nós falamos em 3 momentos, 3 fases, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que é a fase de investigação preliminar, a segunda fase, que é a fase de ação penal, e a terceira e última fase, que é a fase de execução penal. A investigação preliminar começa quando o fato delitivo ocorre. Naquele momento, toda a força policial, em regra, força policial não necessariamente, né? Mas todo o aparato do Estado, ele é utilizado para quê? Para que você consiga dar um mínimo de indícios de materialidade delitiva e de autoria para que o judiciário possa, então, iniciar a ação penal contra o sujeito. Iniciada a ação penal, ela começa com o recebimento da denúncia, não com a denúncia, como vocês já sabem, e se finaliza com o trânsito em julgado
da decisão penal condenatória. Ela não se finaliza com a decisão de segunda instância, tá certo? É com o trânsito em julgado que a ação penal se encerra. Feito isso, inicia-se a terceira e última fase, que é a fase de execução penal, que o início da execução penal se dá com a audiência admonitória, que é o momento em que o juiz vai explicar ao condenado qual é a forma do cumprimento de pena, como que isso vai ocorrer, enfim, todas as particularidades daquele caso concreto, e vai se encerrar com o efetivo cumprimento da pena, com o pagamento daquela pena. Aí, nesse momento, a pessoa prestou contas à sociedade e está finalizado. Nesse caminho, existem inúmeras possibilidades de recurso. É importante que a gente não confunda o recurso com as ações autônomas de impugnação. Existem dois meios, duas possibilidades da gente... Eu não sei se eu devo ficar atenta ao WhatsApp, porque aqui que vocês colocam as... Ok. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no WhatsApp. Algumas pessoas não estão conseguindo entrar, pelo que eu pude observar aqui. Mas, enfim. Nesse meio tempo, existem inúmeras possibilidades de você revisar uma decisão, seja ela judicial ou seja ela administrativa, dada pela polícia ou pela autoridade que investiga. E aí que entra a grande diferença entre recurso e ação autônoma de impugnação. Qual que é a diferença desses dois? Quando eu falo em recurso, eu falo num instituto cujo objetivo é impugnar uma decisão. É para isso que serve um recurso, não é? Você interpõe um recurso porque você não gostou daquela decisão e você quer impugnar aquela decisão. Então, é para isso que serve o recurso. Só que o recurso é um instituto hierarquizado. O recurso é uma nova petição, vamos dizer assim, dentro do mesmo processo. É uma nova fase dentro do mesmo processo. Aquele processo vai subindo até você alçar as instâncias que você quer. Diferente da ação autônoma de impugnação. A ação autônoma, como o próprio nome já sugere, é uma medida autônoma ao processo. É uma nova ação cujo objetivo também é impugnar a decisão, por isso, ação autônoma de impugnação. Só que ela não é uma nova fase no mesmo processo, ele é um novo processo. É um processo autônomo que objetiva impugnar uma decisão que foi dada aqui. Alguém saberia me dar um exemplo de uma ação autônoma de impugnação? Ninguém? Além da Juliana e da Gisele, tem mais alguém aí? Vixe, complicou pro meu lado, hein? Quórum zero. Mas, enfim, um exemplo de ação autônoma de impugnação que é extremamente comum no processo penal é o habeas corpus. Vocês já impetraram habeas corpus? Já tiveram na prática a impetração de habeas corpus? Como é que funciona o HC? Vamos imaginar, primeira coisa, a gente vai ver isso mais para frente quando falarmos do habeas corpus, mas o HC, ao contrário do que a gente pensa, não é só para soltar pessoas, tá? Hoje o habeas corpus ele é muito utilizado para atacar a decisão jurisdicional. Qualquer ato jurisdicional você pode atacar através do habeas corpus. Não todos, mas a sua grande maioria através do habeas corpus. Ainda que o sujeito não esteja preso. Você pode trancar uma ação, você pode trancar um inquérito, ainda que o sujeito esteja solto. Só que o habeas corpus, você não impetra ele dentro daquela ação penal. Você impetra o habeas corpus fora dali, através de uma ação autônoma, cujo objetivo é impugnar aquela decisão, um determinado ato. Então, vamos imaginar que o sujeito foi preso. Você foi lá, fez seu pedido de revogação da prisão, não deu certo, você quer alçar as instâncias superiores. O que você faz? Você impetra um HC. E aqui, pessoal, eu sempre alerto as pessoas, eu acho que é muito importante, especialmente vocês que estão seguindo os passos da academia, é extremamente importante que vocês se atenham às nomenclaturas adequadas. Habeas corpus você impetra, tá? Recurso você interpõe, embargos você opõe. Então, isso é extremamente importante, pode parecer uma grande bobagem, mas com isso você demonstra que você tem um conhecimento técnico. Você não vai interpor um HC ou opor um HC, você vai impetrar um habeas corpus, uma ordem, um pedido de habeas corpus. Dito isso,
Esse HC, então, ele vai ser impetrado perante um órgão superior, e aqui existem dois tipos de competência, tanto a competência hierárquica quanto a local, mas você impetra no órgão superior com o objetivo de atacar uma decisão judicial, por isso que ele é uma ação autônoma de impugnação. O mesmo acontece com o mandado de segurança. O mandado de segurança você também não impetra dentro da ação, você impetra fora da ação. Diferente de um recurso de apelação, um recurso de sentido distrito, isso são recursos, esses são recursos, porque você vai uma nova fase dentro daquela mesma demanda. Tranquilo? Dito isso, eu separei aqui alguns princípios que são importantes da gente tratar. O primeiro princípio é o princípio da fungibilidade. Esse princípio já é um princípio conhecido por todos vocês. O que é o princípio da fungibilidade? Às vezes, quando você interpõe um recurso, você pode interpor o recurso errado, com os dados do recurso certo, com os requisitos do recurso certo, mas por algum motivo você trocou o nome. Ao invés de você interpor um recurso de apelação, você foi lá e interpôs o recurso em sentido estrito. Ninguém, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, salvo hipótese de má-fé. É o que diz o artigo 579 do CPP. Vocês estão com o código aí? O artigo diz o seguinte, ó. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, se você interpuser o recurso errado, o juiz vai receber o seu recurso como se certo fosse. Mas não é tão óbvio assim, não é tão simples quanto parece. Duas situações impedem isso. Primeiro, se o seu recurso errado não tiver respeitado os requisitos do recurso correto. Por exemplo, você tinha lá 5 dias para interpor um recurso, o seu recurso adequado. Por um engano, você interpôs o recurso errado e o recurso errado, o prazo eram 8 dias. O que vai acontecer? Esse seu recurso não será admitido. Simplesmente... Professor. Oi. Um momento. Parece que tem algum aluno tentando entrar na sala. Fala de novo que cortou sua voz, desculpe. Tem algum aluno tentando entrar na sala. Tem alguém entrando na sala? É. André. Agora que ele apareceu para mim aqui. Deu certo? Deu certo. Deu? Então tá bom. Obrigada. Obrigada, Karine. Então, essa é a primeira situação. Eu tenho que respeitar todos os recursos, todos os requisitos do recurso adequado. É como se eu tivesse só errado o nome, tá bem? A segunda hipótese, e essa aqui não está prevista em lei, claro que ressalvando a hipótese de má-fé, como o próprio texto legal já traz. Essa aqui não está prevista em lei, é uma construção jurisprudencial. Se for óbvio que o recurso cabível era uma apelação, e se você interpuser um recurso em distrito, o princípio da fungibilidade não será admitido. Com relação ao princípio da fungibilidade, não sei se vocês sabem, o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos que estão previstos na Constituição Federal, ambos na Constituição Federal, e o CPP não traz nenhuma particularidade sobre esses dois recursos. Atualmente, nós temos o novo Código de Processo Civil, que faz referência a esses dois recursos. E o Código de Processo Civil, de 2015, quando ele foi editado, quando ele foi publicado, ele revogou a única lei que tratava sobre esses dois recursos. De modo que nós, hoje, seguimos todos os trâmites do CPC, certo? Para esses dois recursos, para o especial e para o extraordinário, porque é só lá que está previsto que esses dois recursos estão previstos. E o CPC, ao contrário do que acontecia antigamente, se você interpusesse um recurso especial, quando era um recurso cabível, era um recurso extraordinário, o que acontecia com o teu recurso? Ele era negado. E acabou. Você não tinha alternativa, você não tinha saída. Hoje, ao contrário disso, o CPC prevê essa possibilidade. Caso você interponha um recurso extraordinário,
porque houve uma afronta à Constituição, se essa afronta for reflexa, você, em tese, não é cabível o recurso extraordinário. Vamos voltar, vamos lá. Vamos ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio aqui antes de qualquer coisa. Quando eu falei em recurso especial e recurso extraordinário, recurso especial vocês sabem que é cabível quando houver uma afronta à lei. Lei federal, correto? Ao contrário disso, o recurso extraordinário, ele só é cabível quando houver uma afronta à Constituição. Pessoal, mas toda afronta à lei afronta a Constituição, vocês concordam? Porque afronta, no mínimo, o princípio da legalidade. É ou não é? Ofendeu a lei, ofendeu a Constituição. Se eu partir dessa premissa, toda vez que houver uma afronta à lei, vai haver uma afronta à Constituição. Então, sempre que houver um recurso especial, vai ter que haver um extraordinário. Vocês concordam? Se eu partir dessa premissa? Sim ou não? Acontece que, pensando nisso, qual que é a regra? Não cabe recurso extraordinário quando a afronta à Constituição for reflexa. Tem que ser uma afronta direta à Constituição para caber recurso extraordinário. Tá certo? Sendo assim, se houver a afronta à Constituição Federal, você entra com recurso extraordinário, mas se não houver, se for só da lei, você vai interpor um recurso especial. Sob essa perspectiva, vamos imaginar que você se equivocou e você interpôs um recurso extraordinário, ao invés de recurso especial. Antes do novo CPC, o que aconteceria com o seu recurso? Ele seria extinto, sem julgamento, transitável e julgado e acabou. Só que o novo CPC prevê agora a possibilidade da fungibilidade recursal. Prevê expressamente essa possibilidade. Então, se você interpuser, aliás, ele prevê dois recursos, que é da fungibilidade, dois princípios, desculpa, da fungibilidade e da conversão, que nós vamos falar daqui a pouco. Se eventualmente houver um erro, se você interpôs um recurso extraordinário quando a ofensa era reflexa simplesmente, esse recurso extraordinário será convertido em recurso especial, tá certo? E você terá o seu recurso julgado. O que não havia, essa possibilidade não havia antes do novo CPC. Tranquilo? Um outro princípio é o princípio da unirrecorribilidade das decisões. O que diz o princípio da unirrecorribilidade? O próprio nome já sugere tudo. Para cada decisão, só cabe um recurso. Unirrecorribilidade. Acontece que esse princípio, ele também não é exato. Ele é um princípio que ele traz algumas exceções. Da primeira exceção do princípio da unirrecorribilidade é o próprio recurso especial extraordinário novamente. De uma determinada decisão, pode haver dois recursos distintos. Essa decisão pode ter afrontado tanto a lei quanto a Constituição. Então, sob essa perspectiva, eu posso ter um recurso especial e um recurso extraordinário. Uma mesma decisão, possibilitando esses dois recursos. Tá bem? Uma outra ressalva para esse princípio da unirrecorribilidade é quando houver a possibilidade de embargos de declaração. E aqui há divergências. O que acontece? De uma determinada decisão, quando você tem uma decisão judicial, essa decisão pode ter sido omissa, obscura, contraditória, enfim, você pode embargar de declaração ambígua, né, que só ficou faltando a ambiguidade, mas você pode embargar de declaração para que o juiz esclareça aquela decisão. Uma vez que você embargou, isso não vai impedir você de recorrer. Então, o que acontece? Mais uma vez, eu teria a possibilidade de duas medidas judiciais, os embargos e o recurso, seja apelação, em sentido estricto, extraordinário, enfim, não importa. Então, caberiam dois recursos. E aqui, por que eu digo que tem uma situação que a doutrina discute aqui? Para alguns doutrinadores, embargos de declaração não é recurso. Aliás, para a doutrina majoritária, embargos não é recurso. O problema é que embargos de declaração, ele não tem uma natureza jurídica pré-definida. Não existe uma teoria que trate sobre a natureza jurídica dos embargos. Eles tratam os embargos da doutrina majoritária como um simples ato de correção de decisão judicial, e não de revisão de decisão judicial, que é o caso dos recursos. Então, sob essa perspectiva, para a maioria da doutrina, os embargos não são recursos. Então, se não são recursos,
eles não são exceção à regra da unirrecorribilidade, tá certo? Eu trouxe para vocês, e mais tarde eu vou falar, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, um conceito amplo de recurso que envolve, nesse caso, então, os embargos de declaração, que é um conceito do professor Vicente Greco. Aqueles que puderem, para estudar recurso, não há nenhuma doutrina melhor no Brasil ainda que o professor Vicente Greco, tá bem? O terceiro princípio é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Primeira coisa, a gente tem que entender o que é uma decisão interlocutória, né? E aqui eu acredito que todos vocês saibam o que é uma decisão interlocutória. Nós temos dois tipos de decisão. Uma decisão de mérito, aquela que resolve o processo, que põe fim a um determinado processo, resolvendo mérito ou não, mas põe fim a um determinado processo. Essas são as decisões de mérito, decisões definitivas, ou as decisões interlocutórias, que são aquelas que são dadas no decorrer do processo. A gente tem que pensar o seguinte: o processo inteiro, ele corre, seja na fase de investigação, como eu falei para vocês, na fase de ação ou na fase de execução, o processo todo tramita por impulso judicial, é ou não é? Todo momento tem decisão judicial, a todo momento vem uma decisão, a todo momento, sem exceção. Nessa perspectiva, se eu pudesse recorrer de tudo, o processo não teria fim. Se a cada decisão que o juiz diz, não defira a produção de tal prova, recorro. Marca a audiência, recorro. Se tudo eu recorresse, o processo não acabaria. Por isso que, em regra, essas decisões de impulso processual, essas decisões interlocutórias, elas não cabem em recurso. Ela só vai ser recorrível se estiver prevista no artigo 581 do CPP. Esse artigo 581 é o artigo que trata sobre o recurso em sentido estrito. Das decisões proferidas, então, no processo, decisões interlocutórias, em regra, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Só que esse rol do artigo 581, como a gente vai ver mais adiante, ele é um rol taxativo, não é exemplificativo. Só cabe nessas hipóteses. Por quê? Porque o princípio veda a possibilidade de caber em outras hipóteses. Entendido isso? Só que acontece que essa regra não vale para embargos de declaração. E aqui, mais uma vez, a gente pode discutir se embargos é ou não recurso. Porque eu posso ter uma decisão de qualquer decisão de impulso ou qualquer coisa nesse sentido, que pode ser uma decisão confusa e que exija do juiz um esclarecimento. E eu posso embargar dessa decisão, certo? Ainda que essa decisão não seja recorrível, tá certo? Outra situação, também mais uma exceção a esse princípio, as decisões interlocutórias podem ser recorríveis através de correição parcial. Caso não haja previsão de recurso e houver um tumulto processual que inverta a ordem do processo, o juiz pode ser obrigado, né, a analisar uma correção parcial, que também é um recurso previsto nos regimentos internos dos tribunais, não no CPP, mas nos regimentos internos dos tribunais. Então, as decisões interlocutórias, em regra, por força do princípio, não são recorríveis. E aqui, só a título de curiosidade, eu escuto muitas pessoas, hoje em dia nós temos no Facebook doutores de todos os tipos, né, médicos e juristas, todo mundo sabe de tudo. Eu tenho saudade da época que a gente só sabia de futebol, né, ou achava que sabia, pelo menos. Mas hoje todo mundo sabe de tudo, todo mundo fala, tem que cortar recurso, tem que acabar que tem muito recurso, tem que acabar com isso e tudo mais. Isso é um argumento recorrente, o processo demora demais. Pessoal, historicamente, quanto menos recursos você tem, mais ações autônomas de impugnação você tem. A pessoa não vai deixar de impugnar uma decisão, ela só vai criar um método diferente de impugnação. Observem, por exemplo, o CPC. Eu estou voltando porque a gente tem, na parte relativa aos recursos, tem muita similaridade entre o CPP e o CPC, tá bem? Aqueles que quiserem falar alguma coisa repetindo, fiquem à vontade. Mas o que acontece? O CPC de 2015 alterou a questão relativa ao agravo de instrumento. O agravo de instrumento é um recurso cabível lá no processo civil das decisões interlocutórias, enquanto aqui, no processo penal, nós temos o recurso em sentido estrito. Sob essa perspectiva,
quando o CPC alterou, falou assim, não, só vai caber agravo agora nessas hipóteses, nesse rol taxativo. O CPC trouxe, eu não sei dizer qual é o rol especificamente, mas está lá um rol taxativo dos recursos, das decisões que são impugnáveis através do agravo de instrumento. Quando o CPC fez isso, o que aconteceu? Aumentou desmedidamente o número de mandados de segurança. Por quê? Porque o sujeito que tinha uma decisão contra ele, não é porque não estava naquele rol que ele ia deixar de impugnar. Então, o que ele fez? Ele criou uma ação autônoma. Aumentou o número de mandados de segurança. E isso faz com que o processo se atrase ainda mais. Porque, ao contrário de um recurso, por vezes uma ação autônoma inteira, porque dentro da ação também cabe recurso, pode demorar e retardar ainda muito mais o processo. Por isso, tomem muito cuidado com essas defesas de que tem que acabar com recurso, porque uma vez que acabou o recurso, o processo vai correr mais rápido, enfim. Isso não é verdade. Isso é um argumento falacioso, certo? Você corre o risco, inclusive, de demorar ainda mais esse processo. Muito bem. Um outro princípio relativo aos recursos, que também é um princípio muito importante, é o princípio da não reformatio impejus. O que diz o princípio da não reformatio impejus? O princípio da não reformatio impejus, ele estabelece o seguinte, que uma vez que o sujeito teve uma decisão proferida, se só o réu recorrer daquela decisão, a situação não pode piorar. Não haverá reforma em prejuízo. É isso que diz o princípio da não reformatio impejus. É aquela velha história, pior do que tá, não fica. Tá certo? Então, eu me lembro muito dessa discussão quando houve a condenação do ex-presidente Lula, não sei se vocês se lembram, que o Sérgio Moro tinha condenado, salvo engano, a 11 anos, 13, não lembro, 9, acho que eram 9 anos, não lembro, mas era uma determinada pena. Aí houve recurso, foi para o TRF, inclusive foi confirmada a decisão recentemente, e ele foi condenado a 17 anos. Aí os doutores, mais uma vez, facebookianos, começaram aquela publicação toda, o advogado é tão bom que conseguiu aumentar a pena do réu. Isso é possível? Não é. Se a pena dele foi aumentada, não foi porque o recurso dele fez isso, foi porque naquele mesmo momento houve o recurso ministerial. Então, houve o recurso da defesa e o recurso do Ministério Público. Uma vez que o recurso do Ministério Público foi provido, a pena foi aumentada. Se não houvesse o recurso do Ministério Público, a pena dele não poderia ter piorado. Então, não foi falta de técnica do advogado, como se espalhou por aí. Ao contrário, foi um provimento do recurso do Ministério Público, que eu particularmente não conheço, não sei qual foi o termo, nem qual foi o argumento que foi dado. Então, só por notícias, e a gente tem que filtrar as notícias. Então, é importante que vocês analisem sobre essa perspectiva. Primeira coisa, não reformatio impejus. Só que aqui nós temos mais uma vez um problema. Quando a gente fala em não reformatio impejus, nós temos dois tipos. A não reformatio impejus direta e a não reformatio impejus indireta. O que é isso? A não reformatio impejus direta é aquele que diz o seguinte, não haverá reforma em prejuízo. Então, se a decisão for reformada, a reforma dessa decisão não pode prejudicar o réu, se só ele recorrer. Esse é o requisito básico para as duas não reformatio. A não reformatio impejus indireta, ela não decorre de reforma, ela decorre de anulação da decisão. Olhem só. Se uma determinada decisão for dada, vamos pensar um júri. O júri aconteceu, o processo está rolando lá e tudo mais. Os jurados condenaram o réu a 30 anos de prisão. Só o réu recorreu. Ele foi condenado a homicídio duplamente qualificado, em que pese a pronúncia fosse triplamente qualificada, durante o júri uma qualificadora foi excluída. Estão acompanhando meu exemplo? Aí, qual a falta que faz a imagem? Ele podia fazer assim ou não, eu voltava. Mas, enfim. Obrigada, Gisele, pela compreensão. No júri, o júri está acontecendo, teve uma pronúncia que o réu estava respondendo com 3 qualificadoras. Uma qualificadora cai durante o júri. Os jurados entendem que ela não existe. E o réu é condenado por 2 qualificadoras. Ok, foi condenado, a defesa não ficou satisfeita e recorre da decisão pedindo a anulação do julgamento. Certo? Chegou lá no tribunal, o tribunal anula o julgamento, o que vai acontecer?
o réu vai a júri de novo. Vocês concordam? Ele vai a júri de novo com 3 qualificadoras, porque é o que está na pronúncia. O júri é limitado à pronúncia, não à sentença, ao final, certo? O réu foi a júri de novo por 3 qualificadoras. Nesse novo júri, nesse novo julgamento, são novos jurados, vocês concordam? Novas cabeças, novos pensamentos. Podem esses novos jurados entenderem que o réu praticou um crime de homicídio com 3 qualificadoras? Pensem, é possível os novos jurados fazerem isso? Me parece absolutamente possível. Se eu estou julgando uma pessoa com 3 qualificadoras, pode ser que aqueles 7 jurados lá entendam que ele praticou o crime com aquelas 3 qualificadoras. Mas vocês se lembram que o recurso tinha sido exclusivo do réu? No meu exemplo? Pode piorar a situação dele? Ah, professora, mas anulou o julgamento. É isso que é a não reformácio in pejus indireta. Não é reforma, não é o tribunal reformando. É a anulação. Uma vez que o processo foi anulado, essa nova decisão não pode prejudicar o réu. Entendido isso? Mas e aí, como é que eu resolvo esse problema? O que eu faço para resolver esse problema? Nesse momento, a única forma que você tem de assegurar que o réu não seja aparentemente prejudicado, em que pese o sujeito seja condenado por 3 qualificadoras, o juiz, ao aplicar a pena, ele vai limitar a pena ao julgamento anterior. No julgamento anterior, se o réu tinha sido condenado pelas 2 qualificadoras, a uma pena de 15 anos, nem lembro quanto que eu tinha falado, mas vamos por 15 anos, nesse novo julgamento, ainda que ele tivesse direito a condenar por 20 anos, ele vai ter que limitar aos 15 anos anteriores. Entendido isso? Porque, em tese, manteve ali a situação. Mas olha só outro exemplo. E agora aqui eu não tenho resposta. Quem tiver resposta, por favor, me dê. Eu já pesquisei, já fui atrás, já busquei, eu não tenho resposta para isso. Vamos imaginar uma outra situação. O réu no primeiro júri foi condenado a homicídio simples, certo? Não estava satisfeito, recorreu dessa decisão. Foi lá, recorreu, o tribunal veio e anulou a decisão e falou, realmente, não tinha que ser condenado, ou então, houve alguma nulidade no processo. O tribunal não vai falar nada porque não pode emitir juízo de valor, mas falou, houve uma nulidade e anula o julgamento. Volta o processo para o julgamento pelo tribunal de júri. No segundo júri, mais uma vez, seguindo aquele mesmo exemplo, o réu foi condenado agora por um homicídio qualificado, porque era o que estava na pronúncia. O juiz, para resolver o problema, limita a pena, até aí ok. Acontece, pessoal, que um homicídio qualificado é um crime hediondo, enquanto que um homicídio simples é um crime comum. Isso vai ter reflexo lá na execução da pena, na terceira fase do cumprimento de pena. Por quê? Porque um crime hediondo, você não progride de regime igual a um crime comum, não é verdade? Então, nessa perspectiva, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que esse réu vai progredir de regime? De acordo com o crime hediondo, que é esse novo julgamento dele, ou através de um crime comum, que foi o primeiro julgamento dele? Como é que eu resolvo isso? Eu não sei. Eu não sei. Na prática, como é que funciona? Ele vai progredir pelo crime hediondo. Aí eu pergunto a vocês, nessa progressão, não houve uma ofensa ao princípio da não reformácio in pejus? Se só ele recorreu? Ele recorreu, só ele, o Ministério Público não recorreu, e o recurso dele prejudicou o cumprimento da pena dele. Perceberam a perspectiva? Entenderam isso? Alguém não compreendeu? É uma pergunta que eu não tenho resposta. E aqui, vocês que estão fazendo pesquisas no final da sua pós, eu imagino que vocês têm que trabalhar um artigo, uma monografia, não sei o que é que vocês vão ter que apresentar. Tem que apresentar alguma coisa? Ou não? Normalmente, ao final de um estudo desses, é comum que se apresente. Eu, sinceramente, também não sei. Mas... Não? Não. Tirou a obrigatoriedade. Desculpa, Karine, como é que é? Fala de novo. O MEC tirou a obrigatoriedade, não precisa mais. Ah, vocês não vão ter que apresentar nem artigo, nem pesquisa. Bom, mas enfim, então ainda que vocês não precisem fazer isso
institucionalmente, é importante que vocês, se vocês estão estudando, é importante que vocês façam artigos, não sei se vocês têm o objetivo de fazer mestrado ou doutorado, mas o seu currículo vai contar muito para você poder ingressar no mestrado e no doutorado. Então, sob essa perspectiva, se vocês quiserem investigar alguma coisa, eis um tema importante de investigação, que não se tem resposta. Tá bem? Bom, pelo menos eu não encontrei essa resposta, mas também não estudei a fundo esse princípio para poder tratar dessa questão. Se vocês souberem, se alguém tiver essa resposta, eu sou todo ouvidos. E agradeço que faça, porque vocês me esclarecerão muitas coisas, muitas dúvidas que eu tenho há muitos anos. Por fim, o último princípio aqui que eu trouxe dos básicos é o princípio da conversão. O princípio da conversão, ele se assemelha muito ao princípio da fungibilidade. O princípio da fungibilidade, você erra o recurso. Você pega um recurso errado e substitui, né? O recurso certo substitui por um recurso errado. Daí o tribunal vai reconhecer o seu errado como se certo fosse. O princípio da conversão diz respeito à competência. Quando você tem que interpor um recurso num determinado órgão e você, por um equívoco, interpõe em outro órgão. O que vai acontecer? Esse órgão que recebe o seu recurso vai remeter ao órgão adequado. Vai converter esse recurso ao órgão adequado. E aqui, mais uma vez, retomo a explicação que eu dei a vocês há um pouco tempo atrás sobre o recurso especial e recurso extraordinário, cuja previsão está no novo CPC, que traz essa possibilidade do princípio da conversão. Caso você interponha um recurso extraordinário, quando não cabia, ele vai ser convertido em recurso especial e automaticamente, aqui agora o princípio da conversão, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de que aquele órgão, que é o órgão competente, faça o julgamento. Tranquilo isso? Pessoal, um outro princípio, que é a essência dos recursos, é o princípio do duplo grau de jurisdição. Quando a gente fala em duplo grau, é a possibilidade dessa revisão, dessa reanálise do julgamento. Quando eu falo em princípio do duplo grau de jurisdição, eu tenho aqui dois problemas. Primeiro, vocês sabem que no Brasil nós temos algumas pessoas que, por força da função que elas exercem, elas são julgadas por órgãos diferentes que nós, réis mortais. Por exemplo, se o presidente da República praticar um determinado tipo de delito, ele vai ser julgado pelo STF. E aqui, muitas vezes a gente ouve falar, outra questão, né? Tem que acabar com o foro privilegiado, tem que pôr fim ao foro privilegiado. Primeira coisa, a expressão foro privilegiado está equivocada. Foro diz respeito à comarca, local, o foro da comarca de Londrina, o foro da comarca de Arapongas, o foro da comarca de Cambé. Foro não é instância, tá? Então, isso já está equivocado. E privilégio, traz uma conotação de benefício, o que, na verdade, não é um benefício. Eu, se, por exemplo, cometo um crime, meu processo começa aqui, cometi um crime em Londrina, por exemplo. Tem o juiz de Londrina. Se eu não estiver satisfeito com a decisão, eu recorro para o tribunal. Se eu não estiver satisfeito, eu vou para o STJ. Se eu não estiver satisfeito, eu vou para o STF. Então, eu tenho 4 possibilidades de modificação. E, de qualquer forma, quem vai dar a última palavra vai ser o STF. Correto? Porque ele pode revisar tudo. Se o presidente da República praticar um crime, ele só vai ter o STF. Ele não tem 4 chances, ele só tem 1. Começa por aí. Então, não tem privilégio nenhum, não tem benefício nenhum nisso. Aí você fala, professora, mas lá ele que tem benefício porque o STF tem um monte de ministro que não está... Enfim. É uma questão de política criminal. Quando se criou essa situação, qual que é a ideia aqui? Um chefe de Estado, do Executivo, por exemplo, presidente da República, se ele puder ser julgado por um juiz de primeiro grau, ele vai ter um poder de ingerência muito forte num juiz de primeiro grau. Não fui eu que inventei isso. Foram anos de estudo, de pesquisa para se alcançar a competência por prerrogativa de função, exatamente para se evitar essa ingerência, tá certo? Então, sob essa perspectiva, é que uma pessoa de forte poder tem que ser julgado por alguém de forte poder. Porque se esse alguém forte for julgado por alguém mais fraco, as chances dele ter uma decisão favorável são enormes. Vamos esquecer o presidente, vamos pensar num juiz que pratique um crime. Se ele for julgado por um juiz de primeiro grau,
o juiz que tomava café com ele no fórum, o juiz que é da convivência dele, vocês vão de convir comigo que a chance dele ser beneficiado é muito grande. Por isso, a necessidade dele ser julgado por um órgão superior. Essa que é a ideia da política criminal. Entendido isso? E o processo, ele serve para executar essas políticas criminais. Então, primeira essa situação. Então, quando o presidente, voltando aqui ao meu pensamento do princípio do duplo grau de jurisdição, se o presidente da República ele praticar um crime, ele vai ser julgado originariamente pelo STF. O Supremo vai ser a primeira pessoa que vai julgar. É a primeira instância de julgamento. E aí, se ele não estiver satisfeito, ele recorre para quem? Percebam que internamente nós não temos nenhum órgão superior para que possa haver um recurso. Não quer dizer que não pode recorrer, mas se ele recorrer, ele vai recorrer dentro daquele mesmo órgão. Então não tem um duplo grau, não tem um novo grau de jurisdição. É um recurso interposto perante aquele mesmo órgão, aquele mesmo tribunal. Entendido isso? Essa é a primeira situação. A segunda situação, que me parece um pouco mais complexa que a primeira, é o seguinte, ó. Pense no meu exemplo. Imagine uma pessoa que tenha sido absolvida, praticou um crime em Arapongas e foi absolvida pelo juiz de primeiro grau. Se ele foi absolvido, teve todos os pedidos dele deferidos, ele não vai recorrer. Vocês concordam? Porque ele não tem interesse na modificação da decisão. Então, ele não vai interpor o recurso. Ao contrário disso, o Ministério Público vai recorrer. O Ministério Público não está satisfeito com aquela absolvição e recorre. O processo foi para o tribunal. Chegou lá no tribunal, o tribunal reforma a decisão e condena o réu. Agora nós temos um problema. Uma vez que o tribunal condenou o réu, qual o recurso que caberia dessa decisão? Do Tribunal de Justiça, por exemplo. Eu posso interpor 2 recursos. O recurso especial e o recurso extraordinário. Vocês concordam? Seriam esses 2 recursos possíveis? Exceto embargos, enfim, agravos infringentes. Estou falando de instância superior. Só o especial e o extraordinário. Esses 2 recursos, como vocês verão, quer dizer, já viram na graduação, mas como vocês voltarão a ver aqui na pós, eles são recursos excepcionais. O que é isso? Nesses 2 recursos, eu não posso discutir matéria fática mais. Eu só posso discutir matéria de direito. Eu interponho um recurso especial para dizer, ó, a decisão afrontou a lei federal. Ou interponho um extraordinário para dizer, olha, a decisão afrontou a Constituição. Não para dizer, a prova falou tal coisa, a testemunha disse tal coisa, documento. Não, eu não vou discutir mais prova nesses recursos, correto? Dito isso, voltemos ao meu exemplo. Imaginem vocês a situação desse sujeito que foi absolvido, não recorreu porque estava absolvido, não tinha por que ele recorrer, teve a decisão reformada. Uma vez que a decisão foi reformada, ele não tem mais a possibilidade de discutir a matéria fática. Vocês entenderam isso? Ele só pode entrar com recurso especial e extraordinário se aquela decisão afrontar a lei ou a Constituição. Ele não pode mais recorrer em recurso ordinário. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Mohammed versus Argentina, tem uma decisão, eu vou trazer para vocês, eu vou no intervalo, eu vou pesquisar pela Corte, eu vou tentar mandar para vocês essa decisão, eu até tenho, acho que eu devo ter no meu pendrive, mas enfim, eu mando para você, eu não consegui, se não der tempo de mandar hoje, eu mando depois pelo WhatsApp para vocês. A Corte Interamericana decidiu o quê? Decidiu que na Argentina o sistema é igual ao nosso, tá? Tem um primeiro recurso, que é um recurso ordinário, onde você pode discutir fato e direito, e os recursos excepcionais, que vão para as cortes superiores, onde você só pode discutir direito, você não vai mais discutir matéria fática. A Corte Interamericana entendeu que esse sistema argentino ofende os direitos fundamentais, ofende os direitos humanos, e estabeleceu que a Argentina tem que, através do recurso, seja para o STF, vamos trazer para a gente agora, para o STJ ou para o STF, tem que reavaliar a matéria fática, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Vocês entenderam isso? Esse fundamento? Vou escolher uma aqui para perguntar.
Franciele, você está aí ainda? Você me abandonou? Não, tô aqui. Você entendeu o que eu falei? Entendi. Hã? Entendeu mesmo? Entendi, tranquilo. Então tá bom. Pessoal, isso é uma coisa também é muito importante. Porque acontece? Isso acontece todo dia no Brasil. Todo dia. Você tem uma decisão reformada pelo tribunal e você não pode mais recorrer dessa decisão. Você não pode mais discutir a prova nessa decisão. Então, o José, que foi julgado aqui na primeira instância, ele não teve possibilidade de discutir em segunda instância em matéria probatória. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer processo do Brasil chega à Corte Interamericana. E aqui uma dica, aqueles que estão começando na carreira. Trabalhem com julgamentos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se vocês querem alçar uma advocacia diferenciada, esse é o caminho. Esqueçam trabalhar no Brasil, porque todo processo brasileiro ofende direitos fundamentais. Hoje, todo processo brasileiro, com qualquer decisão, você alcança a Corte Interamericana. Entendido? Se você se especializar nisso, você vai ter o cliente de todos os advogados do Brasil, porque a partir do momento que você chegou lá no STF e não teve modificação, ele vai te procurar para você ir para a Corte Interamericana, porque vai haver afronta aos direitos fundamentais. Entendido? O duplo grau é um caso clássico dessa situação. A decisão da Corte, ela está em espanhol, mas a leitura espanhola é bastante simples para a gente, para nós que somos latinos, então eu acredito que vocês não teriam qualquer dificuldade em analisar isso, tá bem? Muito bem. Com relação ainda ao princípio do duplo grau de jurisdição, nós temos uma outra questão, que é a questão da celeridade processual, né? São princípios antagônicos, porque eu tenho um princípio que diz toda decisão tem que ter um duplo grau, e ao mesmo tempo eu tenho um princípio que diz o processo tem que ser rápido. Então eu preciso conciliar esses dois princípios. Pessoal, a celeridade processual, todo mundo quer uma decisão rápida, né? Rui Barbosa já dizia, justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Eu preciso de uma decisão rápida, isso é fato. Um sujeito que pratica um crime tem que ter uma resposta pronta da sociedade, porque se ele não tiver uma resposta rápida, aquela justiça se perde. Se o objetivo da pena é reestruturar a pessoa, reabilitar, para que ela volte à sociedade, depois de 30 anos que ela já estiver reabilitada, não tem mais por que eu aplicar a pena. Então, nessa perspectiva, tem que haver celeridade. Mas a celeridade não pode acontecer de forma a você suprimir todos os outros princípios. E repito o que eu falei para vocês hoje no começo da aula, mas no início da minha exposição. Nessa perspectiva de um processo rápido, se eu tirar os recursos, se eu impedir o duplo grau de jurisdição, eu vou aumentar o número de ações autônomas, o que não vai dar ao processo qualquer tipo de celeridade, ao contrário, vai fazer o processo retardar ainda mais. Tranquilo? Dito isso, eu trouxe um conceito para vocês aqui que eu gostaria de ler, esse conceito de recurso. Eu não sei como é que eu faço para jogar ele aqui. Enfim, mas eu vou ler para vocês. É um conceito do professor Vicente Greco Filho, como eu falei para vocês, que é o expert em recursos no processo penal. Ele falou o seguinte, ó. Recurso é o pedido de nova decisão judicial com alteração da decisão anterior, previsto em lei, dirigidor, em regra, a outro órgão jurisdicional dentro do mesmo processo. Repetindo, recurso é o pedido de uma nova decisão judicial com a alteração da decisão anterior, previsto em lei, dirigida, em regra, a outro órgão jurisdicional dentro do mesmo processo. Esse conceito, trazido pelo professor Vicente Greco, é um conceito amplo de recurso. Se você aderir a um conceito restrito de recurso, você vai ver que algumas dessas questões aqui, elas ficam um pouco perdidas. Quando eu falo recurso, é o pedido de uma... E aqui eu vou extrair desse conceito todos os elementos dos recursos, tá? Primeiro,
Qual o primeiro elemento? É o pedido de uma nova decisão judicial. Pessoal, você recorre porque você não gostou da decisão anterior. Então, você recorre para que haja uma nova decisão judicial. Se você quiser a mesma, você não vai recorrer, você vai manter aquela decisão. Então, esse é o primeiro elemento do recurso. Tem que ser um ato de vontade da parte. A parte quer uma nova decisão. E aqui vem uma outra questão. Os recursos são, em regra, voluntários. Eles dependem da vontade da parte. E aqui, não sei se vocês se recordam, a gente sempre estudou o chamado recurso ex officio. Vocês se lembram do recurso ex officio? O recurso ex officio também é chamado de reexame necessário. O juiz, em determinadas situações, quando ele profere uma decisão, vou falar disso daqui a pouco, mas quando ele profere uma decisão, ele mesmo tem que recorrer da decisão dele. Ele tem que submeter a decisão dele a uma nova apreciação judicial. Sob essa perspectiva, eu perco esse elemento. É o pedido de uma nova decisão. O juiz não quer ver modificada a decisão dele, vocês concordam? Se ele quisesse ver modificada, ele não teria dado aquela decisão, caramba. Por isso que tem que ser um ato voluntário. O recurso, em regra, é um ato de vontade da parte. A parte quem recorre, não é de ofício. Segundo o requisito trazido pelo conceito do professor Vicente Greco, tem que haver interesse na reforma ou na revisão da decisão anterior. E aqui é um outro princípio, é o princípio do interesse. Eu só recorro se eu tiver interesse na reforma. E aqui é importante vocês terem o seguinte pensamento. Às vezes, quando eu profiro uma decisão judicial, vamos imaginar que o sujeito tenha sido absolvido. O fato dele ser absolvido impede que ele recorra por si só? O que vocês me dizem? Eu estou impedida de recorrer se eu for absolvida? Pessoal, aqui a resposta é como toda pergunta do direito, depende. Depende muito. Depende do fundamento da minha absolvição. Por exemplo, eu posso ser absolvida porque não está provado que fui eu que pratiquei o crime. Vocês concordam? Está provado que não fui eu, então eu fui absolvida. Mas não foi isso que eu pedi no meu processo. Eu pedi para que o juiz me absolvesse porque está provado que não fui eu. São situações diferentes. Eu quero que ele diga, ó, a Aline não praticou o crime, então está provado que não foi ela, então ela está absolvida. Ao contrário disso, o juiz não deu essa decisão. Ele disse assim, ó, não há provas suficientes de que foi a Aline, então, por força do indúbio pro réu, eu absolvo. Percebam que o resultado é o mesmo. Os dois me dão a absolvição. O resultado, em tese, é o mesmo. Porque se eu pratiquei um crime, vamos imaginar que eu furtei uma pessoa. Se eu tiver absolvida porque não fui eu, a pessoa pode entrar com uma ação contra mim depois pedindo que eu ressarça ela? Se está provado que não fui eu? Ela pode ir lá no civil e falar assim, eu quero que... E aqui nós estamos falando de ação civil ex delito, né? Outro assunto de processo. Sempre que um crime acontece, aquele que causa prejuízo a alguém é obrigado a reparar. Não é isso que a gente aprendeu durante toda a nossa graduação? Se eu furtar um celular de uma pessoa, essa pessoa teve um prejuízo. E eu que causei esse prejuízo, então eu tenho que reparar esse prejuízo. A pessoa vai lá no civil, entra com uma ação civil ex delito contra mim, e fala, eu quero que ela me pague o celular que ela me furtou. Tem todo o direito, eu causei prejuízo, eu tenho que reparar. Só que se tiver provado que não fui eu, ela pode pedir que eu repare? Se está provado que não fui eu? Claro que não. Se não fui eu, não fui eu. Não tem que reparar nada. Agora, se tiver a dúvida, eu estou absolvida porque não tenho certeza que foi você. Ela pode entrar com uma ação civil contra mim e tentar provar lá no civil que fui eu? Vocês concordam que o efeito prático é diferente? O efeito prático é muito diferente? Então, se eu eventualmente for absolvida porque não há provas de que fui eu posso recorrer, porque eu pedi para que eu fosse absolvida porque há provas de que não foi. Entendido isso? Então, há possibilidade de recurso. Então, nem sempre o resultado, a absolvição por si só impede o recurso. Por quê? Porque eu ainda tenho interesse na reforma. Um outro requisito é a previsão legal para a interposição do recurso. Olhem só. Eu não posso inventar um recurso que não esteja previsto em lei.
O recurso tem que ser cabível, ele tem que estar previsto em lei, a lei tem que autorizar. E aqui, sim, uma questão de economia e de celeridade. Se eu ficar inventando recursos, o processo não vai acabar, tá certo? E, por fim, é dirigido, em regra, a um outro órgão jurisdicional. E aqui, pessoal, o nosso grande problema com os embargos de declaração. Por isso que eu digo para vocês que é um conceito amplo do professor Vicente Greco, repetindo: recurso ao pedido de nova decisão, com alteração da decisão anterior, prevista em lei, dirigida em regra a outro órgão jurisdicional dentro do mesmo processo. Os embargos de declaração, eles são um instituto diferenciado dos recursos em geral. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles são dirigidos para o mesmo juiz que proferiu a decisão. Os embargos de declaração, você opõe para o juiz para dizer: juiz, eu não entendi a sua decisão, esclareça. Né? Quando eu oponho embargos, o meu objetivo não é reformar a decisão, é esclarecer aquilo que foi dado, aquilo que foi dito pelo julgador. Por isso que, nesse caso, é importante a gente analisar sob essa perspectiva. Alguns doutrinadores, como o professor Vicente Greco, tratam embargos de declaração como recurso, porque ele diz, em regra, dirigida a outro órgão. Toda regra tem exceção, os embargos seriam uma exceção. O nosso Código de Processo Penal não traz os embargos de declaração como um instituto diferente. Então, ele faz o quê? Em que pese ele não seja dirigido a outro órgão, em que pese o objetivo não seja reformar a decisão, também é um outro requisito que se modifica, né, que não tem a ver com os recursos em regra. O Código de Processo Penal trata os embargos de declaração no rol previsto para os recursos, porque é só ali que ele cabe. Então, por isso que os embargos de declaração para o CPP são uma espécie de recurso, porque ele traz no rol dos recursos em espécie. Só por isso, não por outro motivo. Porque se a gente for analisar, vamos analisar os princípios que a gente acabou de falar. Quando eu falo em embargo de declaração, por exemplo, se uma decisão está confusa, mesmo que o juiz tenha me absolvido com base naquilo que eu pedi, eu posso embargar? Eu posso. Se está confusa aquela decisão, eu posso embargar, porque eu não quero deixar nenhuma margem para dúvida. Então, eu embargo para falar: juiz, esclareça esse ponto aqui. Então, eu não tenho interesse nenhum na reforma daquela decisão. Eu quero que o juiz mantenha aquela decisão, mas que ele esclareça um determinado ponto. Percebam que o princípio do interesse da reforma já não existe mais. Outra coisa que a gente acabou de falar, não é para outro órgão, é para o mesmo órgão, para o mesmo juiz que proferiu a decisão. O juiz pode, às vezes, de ofício reformar. E aqui, ó, os embargos de declaração, mais uma coisa, ele não tem o objetivo de reformar nada. Os embargos de declaração são aclaratórios, servem para aclarar, para deixar claro um determinado julgamento. Mas, às vezes, para esclarecer, para aclarar, pode ser que ele modifique a decisão, em que pese não seja esse o objetivo dele, tá certo? A essa modificação da decisão dá-se o nome de efeito infringente. Os embargos de declaração não têm efeito infringente, não tem efeito modificativo, não é essa a ideia deles, mas às vezes isso acontece. Por exemplo, ó, imagine uma sentença em que o juiz vem e fala assim, lá no relatório: o réu, no dia tal, praticou tal crime e confessou a prática do delito. Esse é o relatório. Quando o juiz vai aplicar a pena, quando está fazendo a dosimetria, ele vem e fala assim: na primeira fase, ele analisou as circunstâncias, todas as circunstâncias legais previstas. Na segunda fase, ele diz: não há circunstâncias atenuantes a favor do réu. Por isso, condena o réu definitivamente, na terceira fase, a pena de 10 anos. Vocês vão convir comigo que o juiz foi contraditório. Não, não é. Porque ele vem e diz que o réu confessou, e depois ele fala que não tem nenhuma atenuante em favor do réu. Isso é uma contradição, porque a confissão é uma atenuante de pena. O que você faz? Você embarga de declaração. Falou: juiz, você precisa decidir. O réu é confesso ou não é confesso? Defina. Se o juiz entender, resolver esse problema, se ele resolver essa contradição, o que vai acontecer? Vamos imaginar que ele fale: realmente, eu me confundi,
eu fui contraditório, e há, sim, uma atenuante em favor do réu. A pena dele não vai ser diminuída? Uma vez que ele reconheceu essa atenuante? Não vai haver uma diminuição da pena? Percebam que não era esse o objetivo dos meus embargos. Nunca foi esse o objetivo dos embargos. Era só para esclarecer. Ele é ou ele não é confesso. Mas quando o juiz foi corrigir esse problema, o que aconteceu? Automaticamente ele alterou a decisão. Automaticamente a decisão dele foi modificada. Então, ainda que não seja esse o objetivo dos embargos de declaração, às vezes, para resolver, confere-se aos embargos de declaração o efeito infringente. Entendido? O efeito modificativo. Tá certo? E aqui mais uma questão, só para a gente finalizar aqui nossa primeira parte da aula, para a gente fazer um intervalozinho. Os embargos de declaração, quando houver efeito infringente, quando houver a possibilidade de efeito infringente, esse efeito modificativo, o juiz, ele pode não, agora pela jurisprudência ele deve abrir para a parte contrária se manifestar, garantindo com isso o contraditório. Olhem só, isso não está previsto no Código. O nosso Código, quando fala de embargos de declaração, ele não fala da necessidade da parte contrária argumentar. Por quê? Porque eu não estou falando em reforma, estou falando em correção da decisão. O juiz de ofício poderia ter feito isso, ter corrigido a decisão dele. Então, não há que se falar em contraditório, de contra-razões, vamos dizer assim. Só que sempre que o juiz observar que para corrigir o julgado, ele pode, eventualmente, ter que modificar uma decisão, então, nesse caso, o juiz abre vistas à parte contrária, para que a parte contrária se manifeste antes dele decidir. Pessoal, esse posicionamento foi iniciado através de estudos realizados pelos alunos de Direito da USP. Tudo isso começou numa sala de aula igual a gente está tendo aqui. Não, claro que não era virtual, mas era uma aula real. Mas eram alunos que começaram, são as mesas de estudos da USP. Uma das mesas são as mesas de processo civil, mesa de processo penal. Nessa mesa de processos, eles entenderam que se o juiz não abrisse vista à parte contrária, feriria o princípio do contraditório. Essa decisão, vamos dizer assim, esse entendimento que foi alcançado pelos alunos da USP, chegou ao judiciário. E hoje é unânime a necessidade de se aferir à parte contrária o direito ao exercício do contraditório. Percebam o porquê da necessidade de um debate jurídico. Por que eu não tenho que ficar falando sozinha aqui? Por que vocês têm que me ajudar? Porque é daqui que a gente constrói doutrina. É daqui que a gente muda posicionamentos. São dos bancos acadêmicos que saem as ideias para um futuro melhor para o nosso país. Estamos vivendo momentos muito delicados, especialmente no direito penal. E é importante que vocês, operadores do direito, o futuro depende de vocês. Essa que é a grande questão. Não sei se eu devo ter medo disso ou se ficar aliviado. Só o tempo vai dizer, mas é importante que vocês tenham isso na cabeça. O futuro do direito penal depende de vocês. Não sei daqueles que não estão aparecendo se estão presentes ou não estão presentes. Mas eu só posso dizer que eu espero que você esteja pagando uma pós-graduação para você aprender. Né? Não posso acreditar que seja outra a razão disso. Então, por favor, estudem esses assuntos com profundidade e tenham certeza de que os resultados serão positivos para o nosso futuro do direito penal e do processo penal. Pelo menos, eu espero. Então, finalizando essa primeira parte para a gente fazer um intervalo, já falei no início da nossa aula sobre a diferença dos recursos e da ação autônoma de impugnação. O recurso, ele é uma nova fase dentro do mesmo processo, e as ações autônomas, que são poucas, são ações novas, cujo objetivo também é impugnar decisões. Então, particularmente, nós vamos falar sobre cada uma delas no momento oportuno. Tá bem? Vamos fazer um intervalinho? 20 minutinhos, já voltamos? Então tá bom, até daqui a pouco.